Irmãos e irmãs, dia 29 de março, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Na primeira leitura, escutamos a profecia de Daniel, capítulo 3, versículo de 14 a 20, versículos 24, 49, e depois 91 a 92 e 95. O que nós vemos? O que está por trás da leitura de hoje é adorar o verdadeiro Deus ou adorar aos ídolos. Nós vemos o rei Nabucodonosor dizendo a esses três jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego: por que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? É o símbolo da idolatria de Nabucodonosor. E ele disse, se vocês não fizerem isso, vocês irão para a fornalha. E qual Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Os jovens dirão, não há necessidade de respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Diante disso, o rei se sente indignado. Encheu-se de cólera, mandou fazer uma fornalha mais quente, 7 vezes com mais fogo do que outras vezes, manda amarrar os 3 jovens e joga os jovens na fornalha. E os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. E nisso o rei percebe que em vez de 3 tem 4. Ele disse, estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. E termina o rei dizendo, bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos. Irmãos e irmãs, o problema da idolatria é muito complexo, porque é muito mais do que ter uma estátua, uma imagem. Nós muitas vezes podemos falar o nome de Deus, ter a imagem de Jesus, mas não vivemos no Espírito de Jesus. Jesus vira apenas uma ideia, um ídolo que nós criamos conforme a nossa imagem e conveniência, mas não corresponde ao Jesus de Nazaré, ao Filho de Deus, ao Filho de Maria, ao Filho de José. Por isso, precisamos muitas vezes ver o que há de ídolo na nossa fé, o que há de idolatria na nossa fé. Se de fato o Deus que nós cremos é o Deus revelado por Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, João 8, 31 a 42, continua aquele discurso depois do perdão da mulher adúltera, dirá Jesus, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É o tema da liberdade. A liberdade cristã, a liberdade em Cristo. Que é mais do que ser livre de. É ser livre de para ser livre para. Livre para amar a Deus, livre para amar os irmãos. Usando aquele princípio bonito, que a nossa relação com as coisas deve ser. Devo fazer uso das coisas tanto quanto as coisas me aproximem de Deus. E devo evitar as coisas tanto quanto elas me afastem de Deus. O princípio de Santo Inácio de Loyola. Por isso peçamos ao Senhor esta graça da liberdade. Assim como esses 3 irmãos foram libertados pelo mensageiro do Senhor. Assim como Cristo
libertou toda a humanidade e a pessoa como um todo de toda forma de escravidão, que nós possamos viver esta liberdade em Cristo. A liberdade de Cristo. Com esse espírito, peçamos a graça desse ano vocacional de termos corações ardentes, pés a caminho. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração e Esperança dos Desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que constantemente ouçamos o Senhor nos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer.